Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e também sei o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Eu vou repetir esse versículo. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, aonde caístes, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, isso se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, aos quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, é muito comum hoje você ver pessoas que um dia tiveram experiências profundas com Deus. Pessoas que tiveram experiências com Deus que marcaram a vida delas. Experiências de um batismo no Espírito Santo, experiências de ver Deus manifestando sinais através de uma oração, experiências de terem sido resgatados, como eu fui resgatado de uma vida mundana, uma vida muito ruim. É muito comum você ver pessoas que tiveram experiências assim hoje, elas estão caminhando em uma vida muito rasa com Deus. É muito comum você ver pessoas que elas em um outro tempo eram super envolvidas com a obra do Senhor. Eram super envolvidas, estavam de cabeça, mergulhando de cabeça em tudo. Se envolviam em tudo de uma maneira apaixonada. E hoje essas pessoas são meros espectadores. São pessoas que vêm para a igreja e voltam para a sua casa, e o objetivo é apenas garantir a sua salvação. É muito comum você ver pessoas que estão até trabalhando na obra de Deus. Elas estão até envolvidas em alguma coisa. Talvez lideram uma célula, talvez faz parte de um ministério, serve em alguma área da igreja. Só que no fundo, o amor, o fogo que ardia aqui dentro por Deus, esse amor se apagou. Se tornou a caminhada cristã um ritual religioso, mera religiosidade. Diante disso, eu tenho buscado em Deus e falado: Deus, nós precisamos, eu preciso. Nós, como igreja, precisamos abrir os nossos olhos para poder voltar para o tempo onde as coisas eram mais profundas. Voltar ao tempo onde nós trabalhávamos, mas não trabalhávamos para poder mostrar para um ou para outro, ou trabalhávamos por uma questão apenas de marcar tabela religiosa, mas trabalhávamos porque estávamos completamente apaixonados pelo Senhor. Então Deus nos ajuda a isso, nos ajuda. Então eu venho orando e eu parando um pouquinho para pensar até mesmo a respeito de minha própria vida, e eu fui perguntando: Deus, o que é que faz o amor de uma pessoa que um dia ela esteve apaixonada esfriar?
O que faz uma pessoa que um dia teve uma experiência de fogo com o Espírito Santo, teve uma experiência de ver milagres acontecer assim nos seus olhos, de orar e ver Deus fazer milagres extraordinários. O que acontece que faz uma pessoa como essa, ela hoje caminhar de maneira fria, religiosa? O que faz uma pessoa, o amor de uma pessoa esfriar? Eu fui pensando em algumas coisas que eu quero compartilhar com você para que nós possamos avaliar isso e trazer o remédio certo para poder nos curar e aí nós voltarmos ao primeiro amor. A primeira coisa que eu identifiquei é que o amor das pessoas esfria porque elas trabalham muito para Deus, mas têm pouco relacionamento com Deus. Esse aqui é o primeiro perigo, primeiro grande perigo. É nós querermos trabalhar muito para Deus, mas não termos relacionamento com Ele. Então a gente se envolve em tudo, a gente se envolve desde lá do trabalho com as crianças, trabalho com adolescentes, trabalho com jovem, trabalho com casal, trabalho no evangelismo, na consolidação, na célula. Puxa, eu estou trabalhando tanto na obra de Deus. Mas a pergunta a fazer é: nós estamos trabalhando junto com Deus? Nós estamos tendo relacionamento com Deus? Porque eu lembro um período que eu converti, esse período do primeiro amor, é um período que eu trabalhava muito, mas puxa vida, sempre tínhamos reunião de oração, praticamente que todos os dias na casa de um irmão, íamos no dia seguinte trabalhar, mas até meia-noite e meia orando, buscando o fogo do Espírito, e aí tinha jejum na semana, a gente estava no jejum, e tinha vigília, a gente estava na vigília, e depois tinha monte, a gente subia para o monte. Falei: Deus, o que está acontecendo? Eu quero isso de novo. E aí eu fui avaliando que a gente vai trabalhando muito e vai deixando de ter esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo que ele disse que ele, num culto de domingo, ele reuniu a igreja, ele falou assim: olha, eu queria dizer de que aqui, a partir de hoje, está proibido qualquer pessoa trabalhar para... Não quero mais ninguém trabalhando para Deus aqui. Aí disse que todo mundo ficou espantado, assim como você está, né? Não quero mais ninguém trabalhando para Deus aqui nessa igreja. A partir de hoje, nós só vamos trabalhar junto com Deus. Falei: puxa. Porque não tem como eu ter um trabalho para Deus se não for junto com Ele. Se eu não estiver me relacionando com Ele, olha, o que adianta você ser um marido, ser um pai que trabalha muito? Você trabalha, você banca as coisas dentro de casa, você consegue suprir a sua família, você consegue colocar, só que você não tem relacionamento com sua esposa, não tem intimidade com ela. Só que você não tem relacionamento com seus filhos, você não para com seus filhos. Então você talvez trabalha muito, você banca tudo, mas se não tem relacionamento, pergunta para sua esposa se ela é feliz. Pergunta para os filhos que tiveram um pai que dava tudo, mas nunca aparecia, sumia de casa. Pergunta se o filho é feliz. Então, muito melhor do que trabalhar é se relacionar. As pessoas, elas deixaram o primeiro amor ir embora, porque elas estavam trabalhando muito para Deus e se relacionando pouco com Deus. Esse texto que nós acabamos de ler aqui diz da igreja de Éfeso. Deus está aqui elogiando ela e falando: você trabalha muito. Eu te elogio porque você puxa vida. Mesmo cansado, você está aí, ó, arrebentando aí. É muito legal isso. Vocês até combatem aqueles que se dizem apóstolos, mas são mentirosos. Puxa, vocês são bons de Bíblia, hein? Bom de debate teológico. Puxa, nota 10 para vocês. Vocês rejeitam a obra dos nicolaítas. Eram pessoas que elas ficavam tentando introduzir heresias no meio da igreja. Vocês rejeitam, vocês são bons de proteger isso aí, bom de proteger. Só que eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor.
Segundo, as pessoas abandonam o primeiro amor por causa do envolvimento excessivo, sutil, eu vou incluir essa palavra, por causa do envolvimento sutil e excessivo com as coisas do mundo. Sabe por que o primeiro amor esfria? Porque a gente vai se envolvendo, não é com o mundo, é com as coisas. A gente vai envolvendo aqui, a gente tem amigos que vai lá, vamos aqui, um pouquinho aqui nessa festazinha aqui, esse a gente está num ambiente lá, e está rolando um monte de música que era do nosso tempo, e a gente aí começa a conviver com algumas coisas que a gente traz aqui o seguinte pensamento: tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Aí a prova se tem nada a ver ou não é você avaliar como é que está o seu amor. Veja se o seu amor não se esfriou por você estar se envolvendo sutilmente com coisas do mundo. Você vai lá você vai para uma festa, você começa a ir para uma balada, uma festinha ali que não tem nada a ver, e aquilo vai entrando em você, sutilmente vai entrando em você. E você vai esfriando. Cara, não sei por que eu estou esfriando. Olha só o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você estiver no meio de um lugar onde a iniquidade ela é muito grande, isso vai entrando em você de maneira sutil. Vai entrando em você, você começa a relacionar com um amigo. Olha, eu vou te falar, isso daí acontecia várias vezes. Eu no meu trabalho, e os amigos estão lá, e xinga palavrão daqui, e outro mostra prostituição na internet dali, e outro fala da mulher do outro setor ali e tal, e você está naquele ambiente, sutilmente, aquilo vai entrando em você. Aí você acaba, de repente, você riu com a brincadeira daquela, e aí uma coisa que era completamente carnal e mundana, ela começa a entrar em você. E aí o amor começa a esfriar. E aí o amor começa a esfriar. Se você convive muito com pessoas que têm uma vida muito promíscua, você precisa rever isso. Porque isso vai levando você sem você perceber. E quando você abre os olhos, você abriu os olhos, você fala: caraca, meu amor esfriou, o que aconteceu comigo? É sem você perceber. E sabe uma coisa? O maior perigo é quando a gente fala assim: cara, essas coisas não tem nada a ver, mas não tem nada a ver. Isso é o maior perigo. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, uma tia minha, ela tinha uma casa de veraneio em Ponta Negra. Então, período de férias, de feriado, nós íamos sempre para Ponta Negra. A casa dela era ali bem pertinho do canal. Quem aqui conhece lá Ponta Negra? Deixa eu ver aqui. Todo mundo conhece, né? E eu lembro que um dia nós estávamos, eu e os meus primos, no canal de Ponta Negra, ali logo pertinho da praia. E aí os adultos, eu tinha uns 12 anos na época, os adultos começaram a falar: não fica aí porque está puxando o mar e é perigoso. Eu: que nada, tranquilo, tem nada a ver, eu sei nadar. Não fica aí que é perigoso. Que nada, eu não sabia nadar, eu sabia nadar aquele cachorrinho muito mal, sabe como é? É aquele que você só aguenta ficar, mas não sabia nadar. Não, que nada, tem nada a ver. E aí a onda foi me puxando. E ela foi me puxando. E quando eu abri os olhos, que eu fui dar conta, eu já estava, já saí da esfera do canal e eu já estava dentro do mar. E eu fiquei as ondas batendo na direção daquelas pedras que dividem o mar para o canal. E aí bateu o desespero, eu não sabia nadar, e eu só comecei a levantar a mão e socorro, 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 socorro. Os meus parentes vieram correndo para poder chamar um salva-vidas, que entrou dentro da água para poder me tirar. E quase que eu arrebento a minha vida nas pedras. Quase que eu arrebento com a minha vida. E eu lembro que naquela época estava eu e os meus primos paquerando umas meninazinhas lá, né, de adolescente. E aí eu passei maior vergonha, que eu morri afogado lá na frente das paqueras. Passei maior vexame. Posso falar? Tem gente que está dizendo assim, ó, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver, e a onda está levando você.
A onda está levando você. E quando você abrir os olhos, na hora que você abrir os olhos, você vai estar muito longe do lugar de onde era para você estar. E aí existem alguns perigos. Você pode se arrebentar nas pedras. Você pode arrebentar com a sua vida. Um outro perigo, você vai passar vergonha. Porque uma pessoa que um dia esteve de pé, e ela, quando ela se arrebenta, puxa vida. Por mais que a gente saiba, é o que eu preciso, é de socorro, mas isso deixa a gente envergonhado. Eu fiquei envergonhado. Então eu preciso tomar cuidado para o meu envolvimento com as coisas do mundo. Um envolvimento sutil. É sutil isso, amigo. É sutil. Quando a gente abre os olhos, puxa vida, meu primeiro amor foi embora. Isso é terrível. É triste, é terrível, é doloroso. É doloroso demais. Salmo de número 1, versículo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Será que o ambiente que você está sentado está falando um monte de coisa, um monte de bobagem, que você sabe que aquilo não te edifica em nada, não te ajuda em nada? Isso vai entrando em você, entrando, daqui a pouquinho você se transformou em um incrédulo, em um crítico da igreja. Daqui a pouquinho você se transformou naqueles escarnecedores, igual uma pessoa do mundo se escarnece das coisas da igreja, igualzinho o cara que está lá fora. Terceiro motivo, porque o primeiro amor esfria. O primeiro amor esfria por nós cometermos o erro de olhar para o erro dos outros. Eu vou repetir. O verdadeiro amor, o primeiro amor esfria por nós olharmos o erro, cometermos o erro de olhar para o erro de outros, que outros cometeram. Esse mesmo texto aqui, Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas vai esfriar. Muitos esfriaram seu amor, por quê? Porque viram outros que estavam envolvidos no contexto cristão errar. Então você viu alguém que estava talvez até na mídia evangélica lá em cima. Olha, essa pessoa errou, tá vendo, eu não acredito mais em nada. Então o seu amor, ele depende de você ver as outras pessoas como elas estão. O seu amor a Deus, o seu primeiro amor a Deus, ele é mensurado pelo que você vê na vida das pessoas. É o que diz a Bíblia aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas vai esfriar. O primeiro amor esfria porque as pessoas colocam demais a expectativa delas no homem. Então você fica olhando demais. Era um líder na igreja, era um amigo, um irmão que você tinha na igreja, e essa pessoa, ela decepcionou você. Era uma pessoa que você olhava e falava, eu me espelho nessa pessoa. E aí essa pessoa cometeu uma falha, cometeu um erro, te entristeceu. Aí você fala, não quero mais nada com Deus. Quantas pessoas você conhece? Quantos que você já viu assim, esfriei, não quero saber de nada. E aí isso aconteceu por quê? Porque ela olhou para alguém que estava perto dela na igreja que errou. Ela olhou para alguém que ela admirava que errou. Mas a Bíblia diz, o amor de muitos vai esfriar por causa do aumento da iniquidade. Mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Existem irmãos que esfriam o seu amor porque são feridos. Às vezes acontece dentro de casa. O esposo e a esposa começam a entrar em conflito e brigar, e a pessoa, ao invés dela se fortalecer mais ainda em Deus, ela esfria. Aí você fala, por que você não está vindo, irmão? Não veio na oração, não veio na célula, por que você não está buscando? Eu estou quebrando pau dentro de casa, a minha esposa não dá bom testemunho, eu não quero. Quer dizer que o seu amor a Deus depende da sua esposa, cara. A esposa que fala, eu não vou porque meu marido não muda, quer dizer que o seu amor a Deus depende do seu marido, se ele vai mudar ou não.
Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Será que o seu amor não esfriou por causa disso? Será que o seu amor não tem esfriado porque você não está conseguindo lidar com algumas decepções que você sofreu? Decepções com pessoas que você admirava. Decepção com pessoas que estavam ao seu lado na igreja. Decepção com irmãos. Cara, me decepcionei aqui. E aí o seu amor está esfriando por isso. Será que é isso que está fazendo o seu amor a Deus diminuir? Pois é, não convém que seja assim. Tem gente que o seu amor esfriou porque a sua expectativa não foi correspondida. Ela estava esperando muito que alguém desse para ela alguma coisa que não deu. Ela estava esperando muito que ela ia ganhar talvez uma oportunidade para liderar uma célula. Ela estava esperando muito porque ela iria ganhar uma oportunidade para poder estar liderando e à frente de um ministério. Então ela fala, puxa vida, queria muito, isso não aconteceu, então estou desanimado. Quer dizer que o seu amor a Deus, ele esfria por causa disso? Por uma expectativa pessoal, humana, carnal, não correspondida? É assim que funciona o seu amor com Deus? É? O seu amor a Deus depende, para ele estar em alta ou em baixa, depende de tudo que você tem como expectativa, isso se encaixar, isso ser enquadrado na sua expectativa? Não convém que seja assim. Já vi algumas pessoas falar assim, pastor, eu desanimei, eu rodo, eu estou a madrugada praticamente, ministrei ontem o dia inteiro em treinamento, para chegar no aeroporto por volta de 2 horas da manhã, para viajar à madrugada para estar ministrando aqui hoje pela manhã. Aí cancelaram um voo, foi uma loucura, para eu poder arrumar um lugar para dormir, para poder embarcar e chegar ainda agora. Fui em casa tomar um banho e vim para cá. Mas nesses treinamentos que eu vou fora, eu já vi muitas pessoas, eu dou muito palavra para poder a pessoa levantar, eu dou muito palavra para o cara retomar o chamado, para ele levantar a liderança, e muitas pessoas que eu vejo que elas pararam o seu chamado, elas sabem o que foi, pastor? É porque eu estava esperando aqui que o meu pastor fosse me dar uma oportunidade, cara, ele não deu para mim. Sabe, pastor, eu estou cheio, aí eu dou para o cara botar em prática os talentos dele, fala, pastor, eu estou cheio de talento, eu desanimei, sabe por causa de quê? Que eles não usam o meu talento. Muitas vezes eu vi gente falar assim, pastor, aqui não deixa Deus tem uma obra na minha vida, e eles não deixam a obra de Deus se cumprir. Eu falei, é mesmo, cara? Será que se Deus tem uma obra na vida de alguém, será que se Deus tem uma obra na sua vida, Ele não vai fazer o que precisa ser feito para que essa obra se conclua? Você se esqueceu da vida de Davi, o que aconteceu, meu filho? Você se esqueceu de José, você tem que parar para conversar um pouquinho com José e ver com José, se Deus tinha um sonho, uma obra para a vida de José, aprende um pouquinho o que foi que José passou, e nunca o amor de José esfriou, e ele nunca se distanciou de Deus, porque as coisas não aconteceram na hora que talvez ele esperava. Então tem que parar um pouquinho para ver a Bíblia. Se Deus tem uma obra com você, uma obra para fazer na sua vida, não existe homem nenhum nesse mundo que impeça. O único homem que pode impedir é você mesmo. Você pode impedir. Você pode impedir. Se você permitir o seu amor esfriar. Aí o negócio não acontece. O que fazer então, pastor, para eu resgatar o primeiro amor? O que eu faço para voltar ao primeiro amor? Porque eu estou precisando. Eu estou precisando, falando com Deus. Preciso retomar algumas coisas, eu preciso. Eu estou falando para você aqui que eu estou alguns dias orando, falando, Deus, eu preciso retomar, eu preciso. Então o que é que Deus tem me falado? Quer voltar ao primeiro amor? Primeiro ensinamento. Aqui no texto de Apocalipse, que nós lemos, diz assim, lembra-te de onde caíste. Lembra, se eu quero voltar ao primeiro amor, eu preciso lembrar onde foi que eu perdi, para que eu não possa perder novamente. Aonde foi que você caiu? Se você observar, aqui ele fala de uma queda, é você que estava aqui num patamar e você desceu. Olha só aonde, lembra, aonde foi que você caiu?
Eu estou precisando de pensar e de analisar. Eu estava aqui num patamar e em algum momento eu desci. Eu desci de nível. Será que você também desceu de nível? Aonde foi que essa queda aconteceu? É uma queda. Aonde foi que você caiu? Qual a situação que aconteceu na sua vida que você saiu do nível de onde você estava? Ao invés de você subir mais, você caiu de nível. O que aconteceu? Lembra-te onde caíste. Talvez foi uma tentação que você não conseguiu vencer. Talvez foi uma frustração com alguém da igreja. Talvez foi uma decepção que você sofreu com alguma pessoa e isso gelou seu coração. Talvez uma expectativa não correspondida. E aqui quando diz lembra-te aonde caiu, é para que você possa ir naquele momento e ressignificar esse momento. Eu não vou permanecer caído. Eu vou resolver esse negócio no meu coração. É uma tentação que vem aqui tomando o meu ser. Eu vou resolver esse negócio. Lembra onde caíste, porque se você lembrar onde você caiu, dá para você levantar. Dá para você recuperar. Agora, se você ficar escondendo e ocultando aonde você caiu, então você não consegue nunca levantar. Lembra-te, o que foi que aconteceu? E aí, o segundo ensinamento que Deus tem me dado, você quer voltar ao primeiro amor? Eu quero voltar ao primeiro amor. Lembra-te onde caíste e arrepende-te. Lembra-te aonde caíste e arrepende-te. É preciso ter arrependimento, irmão. E o arrependimento, ele vem primeiro com um reconhecimento. Não existe arrependimento sem reconhecimento. Se você não reconhecer, está feia a coisa para mim, está feia, está mal. E está mal por quê? Está mal porque eu dei brecha. Está mal porque eu falei besteira. Está mal porque eu pensei coisa errada. Está mal porque eu usei a minha língua. Está mal porque eu fiz isso. Eu reconheço. Eu fui vacilão no negócio. Eu reconheço. Não existe arrependimento sem reconhecimento. Pode escrever o que eu estou falando. O arrependimento, ele vem com reconhecimento e ele vem com uma mudança de rota. O arrependimento é o mesmo que a metanoia, a mudança de mente, a mudança, eu vou pensar de maneira diferente. Porque não adianta você dizer que se arrependeu e você continua com o mesmo pensamento batendo a porta. Não adianta você dizer que se arrependeu e continua com a mesma coisa travada dentro do seu coração, a mesma coisa. Mesma coisa, direto, sempre. E aí, não, a mesma coisa. O arrependimento faz eu mudar. Se eu estava indo para cá, estou indo para cá, estou com o amor esfriando, a coisa está feia, é para cá que eu estou indo. E aí eu arrependi, reconheci, arrependi, sabe o que eu faço? Viro as costas para isso, eu falo, e aquilo lá? Não quero nem saber. As coisas, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Tudo aquilo que ficou para trás ficou, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. E eu não vou lembrar mais que eu estava com aquela situação virado para lá. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Agora eu prossigo para o alvo. E o terceiro ensinamento. Eu quero voltar ao primeiro amor. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Diga, lenha na fogueira. Sabe o que diz aqui o texto? Esse texto diz, se você quer voltar ao primeiro amor, você vai precisar de arrepender, você vai precisar de lembrar onde você caiu, você vai precisar de se arrepender e você vai precisar de voltar às primeiras obras. Esse voltar às primeiras obras é o colocar a lenha na fogueira. Se você quer manter a chama do primeiro amor viva em você, você precisa de alimentar isso, colocando lenha. Você sabe como é que acende um fogo? Fogo se acende com outro fogo. Você quer acender a churrasco? Aliás, dá para poder fazer um churrasco essa semana, hein, irmão? Quem quer fazer um churrasco essa semana, galera? Vamos decidir aqui o que a gente vai comemorar esse churrasco?
que a gente pode comemorar esse churrasco? Aniversário do pastor Alex. Muito. Já sei, gente. Boa. Ó, terça-feira agora, quarta-feira é aniversário do pastor Alex. Nós vamos fazer um churrasco e vamos comemorar o aniversário do pastor Alex e a vitória do Flamengo. O que vocês acham? Caramba, hein? Vamos dar uma camisa para ele de presente do Flamengo? Quem concorda com isso aqui, ó? É aniversário da minha filha, Esther também. Agora, deixa eu falar uma coisa. O que eu queria dizer para vocês? Que quando você está com o seu coração desejoso de voltar ao primeiro amor, você coloca lenha completamente na fogueira. Se você vai acender a churrasqueira, você precisa de um outro fogo para poder acender ela. Sabe como é que você faz para poder reacender o fogo e a chama do primeiro amor em você? Você precisa estar colado com outro fogo. Então eu quero que você pergunte para o vizinho que está do seu lado: você é fogo, irmão? Pergunta para o do outro lado: irmão, você é fogo? Porque se não for fogo, não vai te ajudar. Você está entendendo? Se não for fogo, não vai te ajudar. Não vai. Para eu reacender a chama do primeiro amor, eu vou ter que estar envolvido com gente curada, com gente de oração, com gente de fogo, com gente que não murmura, com gente que não questiona, com gente que não fica olhando o pecado dos outros na igreja. Porque se eu ficar com esse pessoal, o que vai acontecer comigo? Eu esfrio. Pensa só comigo, quando você cola com uma pessoa que só fica falando daqui, metendo pau dali, falando não concordo com isso, e olha aquilo que fez, e olha aquilo, e isso daí alimenta a sua fé, você fica apaixonado por Jesus, cheio de unção, você fica assim? Fica nada, irmão. Agora, quando eu estou colado com uma pessoa que só está falando: rapaz, eu estou buscando ao Senhor, estou fazendo um jejum de 7 dias de consagração, porque eu estou tendo aí umas revelações do alto da palavra, aleluia. Oh meu Deus, você sabia que eu orei por uma pessoa na rua, rapaz, e eu estava tão no fogo que eu orei, ela foi curada. Você tem que experimentar isso também. Rapaz, eu estou indo para uma oração de 10h30, 11h30 na igreja, rapaz, a gente está ficando no reteté, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. O rapaz é bom demais, você precisa ir lá, rapaz, está todo mundo no espírito ali, oh, aleluia. Aí você fica como com uma pessoa assim? Pô, caraca, também quero isso, né? Aleluia, também quero. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer voltar ao primeiro amor, você vai precisar de colocar lenha nessa fogueira. Você vai precisar de colocar lenha nessa fogueira. Eu quero essa semana inteira que você tenha um momento. A pastora Valéria queria iniciar a oração segunda-feira agora. E eu falei para ela: deixa para a próxima segunda. Por quê? Eu quero que essa semana seja uma semana de arrependimento. Arrependimento. É você com Deus. É você perguntando para Deus: eu quero que nas células a gente trabalhe isso. Arrependimento. Aonde foi que eu caí? Aonde foi? Aonde eu perdi meu primeiro amor? E aí você vai se arrepender. É você com Deus essa semana. É você com o Senhor. E aí você vai, nessa semana, pensar sobre isso. Vamos ter uma semana de arrependimento. Na outra segunda-feira, nós vamos botar a lenha na fogueira e vamos orar aqui 10h30, 11h30. De segunda a domingo, meter couro ali, ó. Nós vamos ver aqui muitas brasas pegando fogo. Isso já começa hoje. Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. E isso não pode se esfriar assim muito rápido. Isso não pode acabar. Eu quero dizer para você que Deus quer fazer coisas lindas na sua família. Deus quer fazer coisas maravilhosas através de você. Quando um dia eu fui resgatado e Deus colocou esse fogo em mim, algo maravilhoso aconteceu na minha casa, algo maravilhoso aconteceu no meu lar. Eu quero ver isso acontecer na sua vida, irmão. Então nós vamos, essa igreja, ela vai levantar com força total. E todos nós vamos voltar ao tempo do primeiro amor. Por favor, aplauda Jesus. Aplauda Jesus.